E aí pessoal, tudo bem? Vitor Aguiar falando. Estou aqui nessa sexta-feira 13 para conversar com vocês sobre os mercados e o filme, pelo menos hoje, não é de terror. A gente vê que os mercados globais eles estão se recuperando. O Ibovespa abriu em alta de mais de 13%, agora reduziu um pouco os ganhos ali nesse fim de manhã, subindo perto de 7%. Lá fora o dia também é muito positivo, bolsas da Europa e as bolsas dos Estados Unidos também com ganhos expressivos e com isso recuperando parte das perdas da sessão anterior. Lembrando que o pregão de quinta-feira foi um dos piores da história recente, tanto aqui no Brasil quanto lá fora. Por que a gente está vendo essa recuperação hoje? Bom, tem dois motivos bastante claros, né? O primeiro deles é o motivo técnico. Depois de quedas tão abruptas, tão fortes, naturalmente algumas ações acabam ficando com um nível de preço atrativo, então quem tem um pouquinho aí de apetite ao risco acaba vendo uma oportunidade de compra para entrar nesses papéis a níveis tão baixos. É claro que tem todo um contexto global também que dá um pouquinho mais de segurança. A gente viu que desde ontem os bancos centrais e os governos do mundo estão agindo para prover algum tipo de liquidez extra ou algum tipo de pacote de estímulo à economia nesse momento tão incerto por causa do coronavírus. Federal Reserve ele lançou um programa para injetar mais de 1 bilhão, aliás, mais de 1 trilhão de dólares na economia, no mercado americano. E aí hoje a gente já viu movimentos semelhantes dos bancos centrais do Japão, a gente viu ali China, Suécia, Noruega, enfim, todo mundo criando algum tipo de mecanismo para tentar criar ali uma espécie de proteção às economias e aos mercados do mundo. Dito tudo isso, isso significa que a gente tem ali uma menor preocupação com o coronavírus? Definitivamente não. A situação ainda está muito complicada na Europa, a gente tem ali um princípio de quase pânico, né? Muitos países já entrando numa quarentena muito firme. Nos Estados Unidos a gente também tem notícias de que a situação começa a ficar um pouco caótica, com uma explosão nos casos diagnosticados da doença no país inteiro. Então é claro que os mercados eles se recuperam um pouco, mas por mais que o filme dessa sexta 13 não seja de terror, a semana como um todo sim foi muito sangrenta, foi uma espécie de massacre da serra elétrica nas bolsas globais nos últimos dias. Por exemplo, o Ibovespa está subindo aí mais de 7% hoje, mas só nessa semana no acumulado já cai mais de 20%, e é claro que desde o começo do ano o desempenho é ainda pior. As bolsas americanas, bolsas da Europa, bolsas da Ásia, a situação é a mesma. Dito tudo isso, eu acho que é um bom momento para o investidor ficar de olho no noticiário. E é claro, né, se você tem um dinheiro reserva sobrando e você tem ali um pouco mais de propensão a risco, é sim um momento para se pensar um eventual investimento em bolsa, mas não pensando em retornos de curto prazo, né? Eu acho que seria uma boa alternativa só se você tiver ali realmente um dinheiro sobrando que não vai te fazer falta e que você gostaria de fazer uma aposta um pouquinho mais arriscada que pode trazer aí um retorno interessante no médio e longo prazo, porque no curto prazo o mercado vai continuar muito sensível ao noticiário do coronavírus, então é de se esperar sim essa volatilidade muito forte, dias de quedas terríveis como ontem, né? O Ibovespa caiu mais de 14% só ontem, e dias de uma recuperação bem intensa como hoje, o Ibovespa aí subindo forte, voltando ao nível dos 77 mil pontos, né? Eu acho que esse número pode soar um pouco estranho, 77 mil pontos, até aí 2 semanas a gente vinha com o Ibovespa acima dos 100 mil, já era rotina falar de Ibovespa ali nos 3 dígitos, agora a gente está numa realidade diferente, abaixo dos 80 mil pontos. Bom, hoje é sexta-feira, tem podcast Touros e Ursos, a gente vai ter uma surpresa no podcast dessa sexta, então já convido todo mundo a ficar de olho nas redes sociais do Seu Dinheiro e também no nosso site, porque ainda hoje a gente vai levar ao ar essa edição, digamos, especial do nosso podcast. Bom, gente, eu sou Vitor Aguiar. Semana que vem a gente está de volta com mais informações do mercado financeiro e, é claro, para saber como é que está o comportamento das bolsas, do dólar e dos juros, é só acessar seudinheiro.com. Tchau, gente, até segunda.